Hoje é mais uma reunião da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Nós vamos ter o nosso companheiro Felipe Bijesca, que vai estar expondo na noite de hoje. Boa noite. Felipe é integrante do grupo Ivone Pereira e ele vai trazer para nós como tema da noite o quinto mandamento. Felipe, tem a palavra. Joana de Ângeles nos coloca que nós somos livres, né? És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com a qual desejes viver. Nós temos essa liberdade, nós podemos fazer essas escolhas. E nós temos esses dois campos, digamos assim, né? Ou a felicidade ou a aflição, e nós temos essa liberdade para escolher. Por isso que, às vezes, nós, nas nossas vidas, a gente tem como se fosse dois caminhos para poder seguir. E, eventualmente, esses dois caminhos, eles parecem que são dois caminhos iguais, ou dois caminhos com muitas benesses, com muitas coisas boas, né? Por isso que, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12, é colocado, olha, posso fazer tudo o que desejo. Sim, mas nem tudo me convém. Ou seja, aquilo que eu percebo como sendo duas escolhas, dois caminhos bons, eu posso escolher os dois, eu posso escolher um só, eu posso escolher um, voltar e ir para o outro e tal. Como a Joana diz, nós temos essa liberdade, mas a questão da escolha é algo que requer sabedoria, requer prudência e requer um certo conhecimento sobre aquilo que nós queremos, portanto, algo que nós temos que nos conhecer, né? Por quê? Porque nem tudo, né, e eu complemento do que está lá em Coríntios, posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize, ou seja, eventualmente, um caminho vai poder se mostrar um pouco mais agressivo, um pouco mais danoso, que nos proporciona mais sofrimento em relação ao outro. Por isso, essa questão de sabedoria do que nós fazemos para poder chegar a essa possibilidade da melhor escolha que a gente possa ter naquele momento é muito bom, né? Nós termos essa característica. E aí, nós falamos aqui, demos exemplos, né, do que é lícito e daquilo que convém. Ou seja, eventualmente acessar a internet e as redes sociais é uma coisa boa, é uma coisa lícita que nos conecta a várias pessoas. Entretanto, quando existe uma ansiedade de não ter acesso, de ficar muito preso nessa questão do que está acontecendo com o outro, então isso já levanta um questionamento. Será que isso convém? Eu ficar nessa prisão, nessa ansiedade, querendo saber o que está acontecendo? E a mesma coisa é com a conexão lenta da internet, e às vezes a gente fica com nervosismo porque está lento, porque não está funcionando, porque dá algum problema, né? E nós temos que resolver. Da mesma forma, né, como aconteceu conosco, ou seja, é lícito, problemas acontecem, como o que nos aconteceu agora, problemas acontecem, mas convém a gente ficar extremamente preocupado para além daquilo, porque se nós enveredamos por esse lado, nós não resolvemos a questão. Então, é lícito que problemas aconteçam, é coisa da vida, fatos da vida, e nós temos essa inteligência, nós temos pessoas que nos ajudam, nós temos os nossos mentores espirituais, as pessoas que nos protegem espiritualmente, que estão para nos dar ajuda. E essa ajuda chega quando nós ficamos cada vez mais, digamos, tranquilos e receptivos a essa ajuda, né? Então, aquela questão, será que convém ficar irritado, tempestivo, com fúria, com ira, né? Então, isso aí sempre é uma questão para nós nos posicionarmos enquanto reflexão. E aí a Joana também nos traz que a liberdade é a lei da vida. Faz parte do concerto da harmonia universal. Ou seja, nós temos a liberdade, ela faz parte da lei da vida, nós escolhemos, nós somos livres para fazer as nossas próprias escolhas, né? E aí é interessante porque essa questão aí está no Catecismo da Igreja Católica. A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos, na medida em que são voluntários.
né? Ou seja, os atos são voluntários, como a gente viu que a Joana nos coloca. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a acesse aumentam o domínio da vontade sobre os próprios atos, ou seja, quanto mais eu tenho a visão daquilo que e da responsabilidade que tem do meu ato, mais eu sou responsável pelo meu próprio ato, né? E o que é corroborado também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, ou seja, vangloriar-se de gozar absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, ou seja, se nós estamos num processo de relação social, e na relação social com os meus pais, com os meus parentes, com as pessoas da igreja, com as pessoas da casa espírita, com as pessoas sociais do trabalho, do clube, né, da faculdade, então nós estamos nessa relação. Estando nessa relação e tendo a liberdade para tomar nossos atos, significa que nós podemos tomar qualquer ato, nós somos nós somos livres para exercer a nossa liberdade sem nos preocuparmos com os outros as nossas relações? E aí a resposta que vem é não, porque todos precisamos uns dos outros. E é interessante ter essa reflexão, porque isso aumenta a nossa responsabilidade, tal como foi visto ali no catecismo, né? E aí, eu sempre gosto desse momento lá do filme Grande Ditador do Charlie Chaplin, e isso é muito propício, inclusive, para a nossa atualidade, para esse momento que o planeta Terra está passando, né? Veja, é de 1940, e aí é interessante porque fala, a máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Os nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, a nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Então perceba, a máquina tem produzido abundância e se nós considerarmos a questão de inteligência artificial, tudo isso, toda essa velocidade que está de notícia, de acontecimentos, de guerras, de insatisfação, tudo isso tem nos deixados em penúria. Por quê? Porque é muita racionalização, medo que vai ser de mim no futuro, de agora e tal. Então tudo isso está relacionado e nos impacta enquanto pessoas de sociedade no mundo de hoje. Veja, pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Será que nós estamos perdendo essa capacidade de sentir a outra pessoa, de estarmos realmente conectados? É isso que a gente vai estar vendo logo em seguida. Porque, veja, é interessante que já em 1940, com todas aquelas questões que aconteciam, né, de guerras, né, típico que estava ali meados da década de 40, ele fala que nós precisamos de humanidade, de afeição e de doçura. E percebo se nós não precisamos disso, digamos assim, inflacionado, né, com muito mais presença na nossa atualidade. E aí vem também no capítulo 5, ó, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Ou seja, continuando nessa questão que o Charlie Chaplin vem trazer, e a nossa responsabilidade perante as nossas escolhas e a nossa liberdade de estar atuando, que traz a Joana. Interroguem friamente suas consciências, todos os que estão feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, então, há de o homem responsabilizar por essas aflições, senão a si mesmo? Perceba a evidência que existe nessa questão das nossas escolhas, das nossas interações sociais, ou seja, investiguem friamente suas consciências. O que nós pensamos, o que nós tomamos de ação, qual é a nossa base de conhecimento, quais são as nossas crenças, o que está guiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações,
né? E se eu tivesse feito, isso sempre acontece, naquela imagem da bifurcação, a gente sempre tem um determinado pensamento. Será que se eu tivesse tomado o caminho B, o A seria mais interessante? Ou será que se eu tomasse o caminho A, ou será que o B seria mais interessante? Então a gente sempre fica nisso, por isso que é muito importante nós termos essa percepção daquilo que de quem nós somos, né? E escolher com bastante sabedoria e prudência o caminho que a gente escolhe, né? Então perceba, o homem, também continuando no Evangelho, o homem as evitará, ele fala dos infortúnios, né, em parágrafos anteriores, quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então perceba, esses infortúnios, essas más decisões, esse nosso comprometimento com o nosso pensamento, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, elas virão quando nós trabalharmos por mudar moralmente. Então, veja, a questão da ciência, ela está mais evoluída, ela está mais desenvolvida, ok, só que a moral, a ética, o nosso amor ao próximo, eles têm que estar caminhando juntos, porque aí a coisa realmente fica em harmonia, não é? E veja, o verdadeiro homem, e aí, como é que normalmente a gente fala, né, de Santo Agostinho, de que no final do dia se interroga, vê como é que foi o dia e tal, mas existe uma parte que eu sou particularmente apaixonado, que é esse capítulo 7, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Porque é interessante, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. Ele se interroga, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então veja, será que no meu dia, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas escolhas, naquilo que eu quero para mim, naquilo que eu estou construindo enquanto relação, será que eu estou cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza? E é interessante quando ele coloca na maior pureza, é quando a gente experimenta determinadas escolhas que nós tenhamos a tendência a nos aproximarmos dessa maior pureza. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque veja, lá no capítulo 10 da Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos, a pergunta assim, será liberdade de consciência uma consequência da de pensar, como a gente estava falando anteriormente, ou seja, nós pensamos, nós refletimos, nós atuamos e junto em sociedade, então nós fazemos as nossas escolhas. Mas será que essa liberdade, e aí normalmente a questão da liberdade, será que essa liberdade de consciência é uma consequência da de pensar? E a resposta é a seguinte, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Ou seja, os pensamentos são meus, eu tenho responsabilidade por eles. A consciência também é minha, porque eu tenho uma responsabilidade sobre ela, é um pensamento íntimo, e eu tenho responsabilidade, como a gente colocou naquele esquema, responsabilidade pelas nossas escolhas, porque nós temos as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, baseado naquilo que a gente pensa, naquilo que nós somos, naquilo que é de nossa crença e naquilo que nós acumulamos enquanto experiência, né? Experiência com social, né? E aí generalizando. E aí veja, o exemplo que eu trago para vocês e que vai nortear esse nosso estudo, esse nosso pensamento, essa nossa reflexão, é um caso que me chamou particular interesse quando fiquei sabendo dele, para esse estudo, né, de tudo isso que nós estamos falando, especificamente o estudo do suicídio. É uma questão de internet e redes sociais, né, porque eu gosto dessa temática. Uma pessoa jovem, uma adolescente, né, expressava-se bem nas redes sociais, fazia publicação dos próprios hobbies, tinha convivência normal com outras pessoas, a vida até então era normal, rotinas normais, influenciada por outras pessoas, comportou-se de uma certa forma. Começou a sofrer perseguição, violência psicológica e bullying. Esse caso tem várias, na realidade está na internet, tem vários comentários, várias questões que são colocados, né? E aí, o que se segue é uma sequência de perversidade não apenas do perseguidor, mas de inúmeras outras pessoas, entre as quais os colegas de escola e as autoridades policiais. Então perceba, à primeira vista era uma adolescente normal.
e tem vários detalhes, né, do caso e dessas situações. E aí eu já peço perdão, já peço desculpa antecipadamente, porque não dá, por conta do nosso tempo, de aprofundarmos muito nesses casos, né, e de detalhar, destrinchado. Então, assim, pode parecer que está meio superficial e tal, mas é exatamente essa a ideia, né, para a gente poder cumprir o tempo, né? Então, vejamos, alguns relatos dessa pessoa por ela mesma, foi o seguinte, né, que ela colocou na internet. Eu não tinha amigos e sentei para almoçar sozinha. Eu pensei que ele gostava de mim, então ninguém gostava de mim. Minha foto era a foto de perfil dele. A namorada dele e 15 pessoas vieram, inclusive ele, sendo caçoada, julgada. Então ela fez, jogou-me no chão e me socou inúmeras vezes. Todos filmaram, eu estava sozinha e fui deixada no chão. Depois eu cheguei em casa, é, é, tudo que vi estava no Facebook. E aí os dizeres, né? Ela mereceu, você lavou a lama do seu cabelo? Espero que ela morra. Eu queria tanto morrer, quando eu cheguei em casa, ela fez algumas coisas ali que não é muito legal, né? Comecei a fazer determinadas atitudes, determinadas ações. Todos os dias eu penso por que eu ainda estou aqui. Então, todas essas falas são falas de uma pessoa já num estágio final de extremo sofrimento, em que várias tentativas de ajuda não lograram êxito. E aí ela vai para a internet e ela, digamos assim, tem um momento de abertura de falar, né, sobre o próprio sofrimento. E aí é que entra a questão do quinto mandamento, que é o não matarás. Gênesis 20, capítulo 20, versículo 13. Tudo isso aqui está bem relacionado com o físico, com o corpo físico, né? Ou seja, normalmente a gente faz essa associação do não matarás com o corpo físico. Não matar a outra e não matar a si, mas tudo relacionado a isso. E aí eu venho também, de uma forma genérica, a questão do metafísico, né? Que é o sentido. É algo que não se pode definitivamente, digamos assim, pegar, vamos generalizar dessa forma, né? Pegar, sentir. Ou seja, eu mato o sentido, eu mato o propósito, eu mato a vontade de viver da pessoa. Por isso essa questão dessa relação, né, físico e metafísico, e por isso essa questão do quinto mandamento que me chamou particular atenção nessa questão que ela coloca, nessa questão dessa adolescente em potencial, né? Então veja, para além do quinto mandamento, ou seja, a questão da morte física, né? Veja, tudo isso, será que existe a possibilidade de nós matarmos a saúde, a paz, a superação, a vontade de viver, a vontade enquanto potência de vida, o sentido da vida, os sonhos, o brilho nos olhos, o auto-perdão, criatividade, harmonia, prudência, né? Questão de superação? Veja, nada disso desculpa, tudo isso faz parte das pessoas, mas não é algo tangível. Eu não consigo manusear a vontade, pegar, né? Não é uma coisa física a vontade, o sentido da vida, o brilho nos olhos, o auto-perdão. Mas será que existe essa questão da morte de todas essas características? E aí eu coloquei uma questão aqui, que quando nós matamos a esperança, de certa forma nós estamos matando tudo isso aí. E a gente vai ver com mais detalhe, né, nos slides a seguir, ou seja, a esperança, de certa forma, ela está conectada com a paz, está conectada com a vontade de viver, com a superação, com a prudência, né? E aí, veja, quando eu não tenho esperança, ou seja, perda de satisfação, interesse de realizar atividades que anteriormente estava agradável, veja, quando eu não tenho esperança, eu posso gerar uma apatia, uma ansiedade, né? Perda de ânimo, perda de vontade de viver, gerar uma angústia, uma tristeza, uma depressão, né? A anedonia, e tudo isso impacta na nossa saúde mental.
Então, por isso que a esperança eu coloquei como sendo algo central, principalmente tendo como base a descrição daquilo que ela coloca na internet enquanto coisas que ela estava vivendo, que ela estava experimentando, né? Então, veja, alguns relatos da pessoa também, né? E aí a gente faz essa relação, né? Eu não tinha amigos, eu sentei sozinha para almoçar, ou seja, solidão, né? Ela já vinha experimentando isso. Eu pensei que ele gostava de mim, ou seja, todas as expectativas dela, expectativa, crença, confiança, entrega enquanto pessoa, enquanto valores, estava baseada numa mentira, porque eu pensei que ele gostava de mim, mas não era bem assim que estava acontecendo, que estava desenrolando a coisa, né? Sendo caçoada, julgada, né? Então ninguém gostava de mim, uma sensação de abandono, porque ela estava no meio em que ninguém tinha carinho por ela. Todos os dias eu penso porque eu ainda estou aqui. Entende? Deboche pelo caso, pelo que estavam fazendo com ela, né? Deboche dela, né? E desprezo também pela figura da pessoa. Eu queria tanto morrer quando eu cheguei em casa, né? Ou seja, falta de esperança. Depois eu cheguei em casa, tudo que eu vi estava no Facebook, ou seja, falta de empatia. As pessoas iam para o Facebook e ficavam subjugando ela, machucando com palavras ásperas, com palavras que realmente machucavam ela, né? Então, ou seja, as pessoas que estavam fazendo isso, elas não tinham empatia, falta de empatia. Todos filmaram, eu estava sozinha, fui deixada no chão, ou seja, desespero, né? Imagina a pessoa subjugada, é, praticaram violência física com ela, filmaram, caçoaram e deixaram ela sozinha. A namorada dele de 15, a namorada dele e outras 15 pessoas vieram, inclusive ele, então ela fez, jogou-me no chão e me socou inúmeras vezes, ou seja, sensação de vazio. Ou seja, é como se ela não fosse absolutamente ninguém naquele momento, né? E aí é interessante que eu trago aqui, em relação a essa questão da sensação de vazio, né? Dessas questões que ela mesma colocou, eu trago uma outra reflexão, né? Jesus, no processo final dele, depois ali da última ceia, toda aquela questão, ele experimentou traição, ele foi, né, humilhado também perante Pilatos, os soldados zombando de Jesus, a própria crucificação lá em Mateus 27, né, tem toda essa descrição. No versículo 46, ele coloca assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-los. Porque eles estavam querendo que, né, como Jesus falou, meu Deus, eles entendiam que é, Jesus estavam chamando por Elias. E aí falou: não, deixa, vamos ver se ele vem. E aí a gente faz essa relação. Será que essa sensação de vazio, será que essa sensação de abandono também Jesus estava experimentando enquanto homem ali, enquanto pessoa que havia sofrido tanto na mão daquelas pessoas que estavam caçoando, batendo, subjugando, né? Será que ele também experimentou essa mesma sensação de vazio? Então, veja, eu coloquei ali a parábola do bom samaritano, porque, veja, não vamos ajudar ele, não. Pera aí, deixa eu pegar uma esponja aqui para ajudar, né? Para poder tentar diminuir a dor de Jesus. Não, não faz isso não. Deixa ver se Elias vem. Ou seja, não ajuda, né? E aí e a reflexão, né? Como eu já falei, se Jesus, sendo Jesus, experimentou uma sensação de vazio, quanto vazio estava sentindo uma pessoa de 15 anos, né? Que estava passando por essa situação. E aí eu trago uma coisa bem lúdica que vai fazer parte da segunda parte, né, do que a gente vai colocar, que é o seguinte: tem uma música da evangelização que eu acho muito legal, chamado Para Começar. E aí começa nessa setinha verde aí. Então ele coloca assim: para começar era uma pena em minha mão, e aí a pessoa coloca: mas antes da pena o que tinha? Tinha um passarinho, né? A música é toda cantada. E depois acontece o seguinte: a pessoa vai questionando o que existia
antes da pena que estava na mão da pessoa. Então, a resposta é o passarinho que perdeu uma pena em minha mão. Mas antes do passarinho, o que que tinha? Tinha um ninho. O ninho onde morava o passarinho que perdeu uma pena em minha mão. Ok, mas antes do ninho, o que que tinha? Aí a pessoa responde o galho. E aí o galho onde ficava o ninho, onde morava o passarinho que perdeu uma pena em minha mão. E aí vem logo uma outra pergunta, mas e antes do galho? A árvore. Então, tem várias outras etapas até onde chega a causa de toda essa sequência de eventos, ou seja, Deus é o criador, Deus é o, digamos assim, é o autor de tudo isso que vinha. É interessante porque trabalha vários aspectos cognitivos, memória, é como se fosse algo cantado de trás para frente. Então, é bem interessante a música. E para que que eu trago, por que que eu trago ela especificamente? Para poder demonstrar de uma forma lúdica, né, essa questão que eu trago esta reflexão relacionada ao suicídio. Porque antes do ato propriamente dito, existe algo relacionado à saúde mental, via de regra. E perceba que né, novamente eu estou pedindo uma desculpa para não aprofundar muito por causa do nosso tema, do nosso tempo, desculpa. Ou seja, o ato é um ato, uma questão de suicídio, mas antes tem toda uma questão de saúde mental e que impacta a questão de apatia, ansiedade, ânimo, angústia, tristeza, depressão, anedonia, tudo isso relacionado das várias formas, né, possíveis. Só que essa questão de saúde mental antes tem algo que impacta a esperança, a vontade de viver, o sentido da vida, os sonhos, a criatividade, o brilho dos olhos, a potência de vida, a paz, tudo isso aí. Só que a esperança e a saúde mental, enquanto esse um processo, né, que tem várias outras coisas e outras particularidades no meio dessas questões, né? Ou seja, existem várias tentativas de manter o equilíbrio, o bom ânimo, a prudência, como existiu na história dessa pessoa, porque ela estudava numa determinada escola, foi feito um movimento, né, de ir até a escola, o que que acontece, o que que não acontece, como é que está assim, por quê, ir às autoridades, a modificação de comportamento, mudar de escola, mudar de cidade, e tudo isso não resolveu. Ou seja, a questão do suicídio foi, digamos assim, um ápice de algo que começou muito antes, né? E aí, nessa questão de saúde mental, existe uma relação de pessoas e comportamentos. As nossas escolhas, o que nós falamos, né, para a pessoa, como nós nos posicionamos, como nós atuamos enquanto pessoas pertencentes a uma sociedade, as nossas ideias, as nossas palavras, os nossos atos, né? Então, tudo isso relacionado. E aí, novamente, nós colocamos essa reflexão de Jonas de Anjos, ou seja, submetidos à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes, és o que de próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Então, veja, a questão aí é tão importante que será que numa situação como essa, dessa pessoa, né, que ela cometeu suicídio por várias outras questões que não estão sendo aqui abordadas e várias outras relações, uma palavra que eu falo, a forma como eu me relaciono com uma determinada pessoa, será que, de certa forma, eu estou cometendo essa morte, né? Então, aí a relação com o quinto mandamento. Será que eu não estou matando a pessoa fisicamente, mas será que eu estou matando a esperança da pessoa de uma forma que eu estou me colocando, de uma forma como eu dirijo a palavra para ela, de uma forma que eu me comporto? Será que eu estou matando a vontade da pessoa de fazer alguma coisa, uma potência de vida? Será que isso não está acontecendo? E aí é para uma reflexão. Eventualmente alguém pode achar que não é uma coisa muito crível se eu considero o dia de um dia, por exemplo, 24 horas, né? E a gente fala, mas eu estava muito irritado, mas eu fui áspero com aquela pessoa, mas não tem problema não, tá tranquilo, não tem problema. Só que se aquela pessoa é submetida
a essa mesma situação durante 10 anos, será que de repente, depois de 10 anos, 15 anos, 7 anos, 5 anos, não vai ter um trigger que vai fazer com que ela comece a ter uma questão relacionada à saúde mental, uma ansiedade, um medo, uma tristeza, uma depressão, e aí de repente fica difícil de sair, e de repente tem todo um desencadear de um processo e de ações e de situações que podem fazer com que ela comece a ter ideações suicidas. Lá no início, eram só palavras, entre aspas, sem menor sentido, que as pessoas achavam que não tinha absolutamente nada a ver. Só que, com a junção do meu comportamento com o comportamento da outra pessoa e da outra, e depois de um determinado tempo, talvez isso tenha um impacto muito grande nessa pessoa. E aí eu trago como reflexão, né, e alguns exemplos. Veja, o homem colérico provoca disputas, homem paciente acalma as brigas. Lá em Provérbios 15, 18. Então veja, uma coisa muito interessante, muito boa para cultivar é essa questão, essa situação, esse sentimento, né, de ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, para poder exatamente estar dirimindo problemas. Então, veja, uma questão de sensibilidade, né? E aí eu trago lá de Lucas capítulo 8, de 43 a 48. Um certo momento chegou uma mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás, tocou as barras da roupa de Jesus. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem foi que me tocou? E todos negaram. E Pedro disse: Mestre, as multidões te cercam e te apertam. Então Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti uma força que saiu de mim. A mulher, vendo que tinha sido descoberta, foi tremendo e caiu aos pés de Jesus. Contou diante de todos o motivo por que ele havia tocado em Jesus e como tinha sido curada no mesmo instante. Jesus disse à mulher: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz. E eu peguei um destaque dessa passagem de Jesus, que é o seguinte: Pedro disse: mestre, as multidões te cercam e te apertam. Então Jesus disse: alguém tocou em mim, pois eu senti uma força. Alguém me tocou, pois eu senti uma força que saiu de mim. Perceba, Jesus, como Pedro mesmo disse, estava no meio de uma multidão. Estava no meio de uma multidão, as pessoas cercando e tal. Então se imagine no meio de uma multidão, com várias pessoas te empurrando, te cercando, querendo falar com você, aquela confusão toda. Mesmo assim, Jesus sentiu e percebeu uma pessoa que estava precisando do seu auxílio, da sua ajuda. Ele teve essa sensibilidade. Fazendo um paralelo conosco, será que nós temos e cultivamos a sensibilidade neste mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, com toda essa loucura que está acontecendo, que eu não preciso falar aqui, todos nós estamos sabendo? Será que nós temos a percepção de uma pessoa que de fato precisa da nossa ajuda? E aí eu estou falando da questão de atenção, da questão de carinho, da questão de prece, da questão de lembrar de pessoas que estão sofrendo, de lembrar de pessoas que precisam de um acolhimento, de uma palavra, de um muito obrigado, de um bom dia. Será que nós temos essa sensibilidade no nosso dia a dia? Se não, para poder efetivamente fazer alguma coisa a nível físico e material, talvez não seja possível esse tipo de ajuda, mas um tipo de ajuda em que ele está lá naquela área da metafísica e que vai impedir que essa pessoa eventualmente cometa um atentado contra a própria vida, ou que mate dentro dela a esperança, a afabilidade, a doçura, que o Charlie Chaplin fala que nós precisamos ter e precisamos cultivar, o bom ânimo, a sabedoria, né, a fé. Será que nós não podemos perceber uma determinada pessoa que está precisando disso? Porque no caso de Jesus, ele estava no meio da multidão, as pessoas físicas. Na reflexão que eu trago para hoje, é essa percepção que nós temos das pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro, né? O próximo de nós, né? E aí essa questão, estamos sensíveis para as pessoas íntimas,
no caso nós, as nossas famílias, os nossos parentes, começando, né, por quem está mais próximo, estamos sensíveis para as pessoas no social, ou seja, família, amigos, estamos sensíveis para as pessoas que estão no mundo, né? Como é que nós estamos nos relacionando? Será que nós temos essa sensibilidade, nós temos essa percepção, esse olhar de carinho, de amor e essa necessidade de estarmos dando um pouco mais de nós? E aí nós temos que nos conhecer e fazer aquela prática, aqueles questionamentos para nós mesmos, como está lá no Homem de Bem, né? E uma outra questão, ó, palavra reconfortante é a árvore da vida, língua perversa fere o coração. É aquilo que nós estamos falando. Será que no nosso fazer, no dia a dia, no cotidiano, será que nós temos esse sentimento, essa percepção para poder estar falando coisas boas, coisas que impulsionam a pessoa a estar restabelecendo um padrão de vida com felicidade, uma busca, né, pela sabedoria, pela felicidade? Será que nossa língua, né, nossa palavra não está ferindo determinados corações? E aí, como exemplo, né, João, capítulo 5, versículo de 2 a 9. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina. Em hebraico chama-se Betesda. Muitos doentes ficam aí deitados, eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: Você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, o outro já entrou na minha frente. Jesus disse: Levanta-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Era um dia de sábado. E veja a nossa reflexão. O homem ficava ali, estava 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que o homem estava doente e havia muito tempo. Então perguntou: Você quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, o outro já entrou na minha frente. Então perceba, que coisa interessante, a gente pode fazer uma relação nós podemos fazer uma relação com aquela situação em que 38 anos, nesse caso, 38 anos de pessoas passando à frente, de pessoas preocupadas somente com elas próprias, não vendo a pessoa que estava ali precisando talvez de ajuda, e a pessoa não fazia nada. Então perceba que, será que eu estou passando por alguém, e aí para poder ratificar o outro exemplo, será que eu estou passando uma, duas, três vezes no meu dia a dia perante aquela pessoa que está precisando de ajuda e eu não estou percebendo? Sabe aquela pessoa, às vezes, da faculdade, ou a pessoa do trabalho, que às vezes muda o comportamento, está mais quietinha, não está, e a gente passa ali e acha, não, ele está introspectivo, a pessoa está tranquila, está ali e tal, não tem nada não, e a gente não senta, não pergunta, não dialoga. Será que nós estamos percebendo essas pessoas de nosso relacionamento, pessoas mesmo de família, que está ali, ó, às vezes a gente faz uma visita, vai passando e tal, um tempo, uma semana, um mês, e a gente não percebe que aquela pessoa está precisando desse carinho, dessa atenção, de é, uma palavra de incentivo, né? De força ali, de ânimo. Então, é bem interessante essa passagem, porque a gente pode fazer esse tipo de reflexão. Estamos realmente sensíveis à pessoa que sofre, sem preconceito, sem ter aquele julgamento do que, olha, você está sofrendo por causa disso, disso, disso. Não. No momento de sofrimento, o que a pessoa precisa é de um carinho. E aí entra aquela situação de nós termos uma palavra boa para dar para a pessoa. Porque senão, determinadas palavras, gestos, ações, nós estamos favorecendo aquela questão que é o tema, né, da questão da morte, mas uma morte simbólica, né? A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. Por isso, vigiar nossos pensamentos e nos conhecer cada vez mais. Quando Jesus se aproxima, Lucas 18, 35, 43. Quando Jesus se aproxima de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo.
disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus glorificando. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Então perceba, será que em nosso comportamento, será que em nosso dia a dia, nós também não temos essa morte simbólica, ou praticamos essa morte simbólica de pessoas, quando a pessoa está expondo uma ideia e a gente acha essa ideia ridícula? Quando nós estamos não querendo saber do que o outro tem a dizer, quando nós achamos que sabemos o que a pessoa vai dizer e damos por encerrada a conversa, quando nós não temos paciência para poder escutar o outro, para poder acolher, para poder, né, saber, para ter uma palavra de consolo, às vezes uma pessoa chega até a gente e quer até falar alguma coisa ali, mas a gente, né, porque é a mesma coisa. A pessoa estava procurando ver de novo. E as outras falando, olha, fica quieto, nós não queremos que vocês, né? Isso aí é uma espécie de morte simbólica. Não é uma morte física, mas é uma morte da esperança, é uma morte de bom ânimo, é uma morte de todo o sentido de viver naquele momento do cego que queria ter a possibilidade de ver novamente. Por isso essa questão das mortes simbólicas, as coisas são bem, vamos dizer, sensíveis e bem sutis. E por isso, aquela questão de nós relaxarmos, né, ficarmos mais tranquilos, principalmente no dia de hoje, né, nesse momento todo que nós estamos vivendo, porque às vezes isso pode passar desapercebido por nós, né? Então a reflexão é essa: quantas vezes tentamos matar a voz de uma pessoa que solicita o nosso auxílio? Com palavras do tipo, é muito difícil, não, fica quieto, depois eu vejo, ninguém gosta de você, não vai dar certo, você é fraco, desista, vai levar muito tempo. Todas essas palavrinhas que estão aí na nuvem de palavras que têm o potencial de promover a morte simbólica de uma determinada pessoa, que às vezes está com muita esperança, às vezes encontra em nós, né, a possibilidade de estar tendo um apoio, uma palavra amiga, e a gente escuta e fala assim: Ih, acho que não, hein? Esse próprio "ih" já dá uma coisa que às vezes não é muito legal para que esteja sendo falada para a pessoa, né? E aí vem a Joana e coloca isso de novo para a gente. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza, e logo depois desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Então perceba, nós temos essa liberdade, nós fomos feitos para a felicidade, para evoluirmos, para conseguirmos, né, essa evolução. Essa avaliação honesta, ela é extremamente relevante, ela é extremamente boa, e da mesma forma nós temos que ter essa visão para dentro de nós e vermos se o nosso comportamento, as nossas crenças, aquilo que nós achamos que é algo num primeiro momento bom, será que eu não estou potencializando a perda de esperança de uma outra pessoa, da forma como eu me comunico, da forma como eu me expresso com ela? Será que eu não estou cometendo essas várias possibilidades que nós colocamos aqui dessa morte simbólica? Será que essa pessoa, com o somatório de todas essas pequenas mortes de sentido, de viver, de esperança, será que eu não estou promovendo algo que seja pior para esta pessoa daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, né? Como é que eu, nos meus encontros, como é que, nos nossos encontros, como é que eu deixo com que essa pessoa se afaste de mim, né? Nós nos encontramos, nós convivemos, estamos todos em sociedade e trocamos experiências, palavras, conversamos, e depois a gente segue os nossos caminhos. Mas qual é
o sentimento que eu permito que essa pessoa sinta de mim. Entende? Então, por isso que essa questão do quinto mandamento, ela é extremamente importante, extremamente relevante para todo esse processo, digamos assim, até mesmo de prevenção de prevenção de toda essa cadeia, né, que passa a existir, no caso que existe, até a pessoa de fato cometer esse ato da questão do suicídio. Porque antes do ato e antes das ideações tem todo esse processo que a pessoa passa até chegar a esses extremos. E aí eu trouxe aqui, já finalizando, só uma bibliografia, né, de onde eu fui fazendo alguns estudos. Não estão todos aqui não, mas os principais foram esses aí. E aí eu finalizo aqui essa explanação, espero que isso tenha ficado claro, mas qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer coisa, interação, né, estou à disposição. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada a você, Felipe, por todas essas reflexões que trouxe na noite de hoje. Parabéns aí pela essa visão aí que você colocou aí, essa abordagem que você fez, foi muito interessante. Eu só me lembro, só queria colocar aqui a fala, acho que é de Chico, que ele falava que não deixe ninguém sair perto depois de um encontro com você, sair com menos, sem esperança, menos, mais triste, mais... Você tem a obrigação de fazer com que a pessoa saia pelo menos com mais esperança, com mais ânimo, bom ânimo. Ele fala, acho que eu não lembro bem a frase toda, se alguém lembrar pode colocar, mas eu acho que isso aí foi muito interessante. Nós não temos direito de matar a esperança de ninguém, né? Pelo contrário, nós temos que elevar, né? Elevar, exatamente. Incrementar. Uhum. Isso aí é muito importante também para médico, né? A gente vê muito isso aí, né? Às vezes médicos, às vezes tem pacientes com doenças graves, né? E você não tem o direito, né, de tirar essa fé, essa esperança, né? E tem muitas pessoas que são um pouco cruéis nessa parte, né? Muitos médicos, né? Nessa busca de falar, de ser sincero, ser verdadeiro, acaba exagerando um pouquinho não respeitando, né? Um pouco o paciente. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Não, essa questão de colocar a verdade nua e crua, assim, né, como diz no ditado popular, às vezes pode ser bem impactante para a pessoa que está recebendo a notícia, né? Então, às vezes, mesmo que seja uma situação, às vezes, limite, às vezes uma situação que a gente sabe que vai ter um dano para a pessoa, e às vezes a gente vê isso no consultório mesmo, a pessoa está expondo alguma coisa ali, a gente sabe que a coisa, né, vai ser complicado para a vida dela, mas a gente também sabe que é um processo que a pessoa vai ter que passar e ela vai ter que se superar por ela mesma. Então a gente tem que dar aquela injeção de ânimo, porque a gente já entra na relação, pelo menos eu gosto de ser assim, entra na relação com aquela esperança de que a coisa vai funcionar e que a pessoa tem esse potencial de vida, né, esse potencial de desejo para que ela possa superar as dificuldades. E aí a gente está ali para isso mesmo, né? Para dar esse auxílio. Então, Felipe, nós agradecemos novamente o estudo da noite. Foi brilhante, parabéns. Então, como o Wilson nos colocou, na próxima semana nós vamos ter a realização do evento que nós estamos anunciando desde o ano passado, o MEDNESP 2023, que é o Congresso das Associações Médico-Espíritas do Brasil, de 8 a 10 de junho, no Centro de Convenções. As inscrições online se encerraram, mas elas podem ser feitas no local e nós os aguardamos lá. Em virtude disso, excepcionalmente, na quarta-feira, no dia 7, nós não teremos a reunião da AME semanal e nós voltamos na outra quarta-feira, 14 de junho. Tá bem? Uma ótima noite a todos. Boa Obrigado, noite. Felipe, novamente. Tranquilo, boa noite. Beleza, obrigado. Boa noite. Parabéns, Felipe. Um abraço. Valeu, abração. Tchau, tchau. Tudo de bom.